No perfil de hoje eu estou conversando com a historiadora e pesquisadora Mary Del Priore. Mary, qual foi das escravidões que falamos, nós avançamos muito ou já poderíamos ter avançado muito mais, fazendo-se uma analogia? Eu acho que se nós tivéssemos tido, já desde o século XIX, um investimento pesado em educação, e eu volto a dizê-lo, não é só uma preocupação de governos, é uma preocupação da sociedade também. Quer dizer, essa tinha que ser uma luta conjunta entre sociedade e governo. Certamente hoje estaríamos numa sociedade muito menos desigual do que essa que estamos e onde as pessoas seriam muito menos fragilizadas pelas várias crises econômicas que o Brasil atravessou. O Brasil é sempre vítima, né, de qualquer espirro que se dê na economia internacional, porque é um país de produtos agrícolas de exportação, sempre o foi, e aí ficamos realmente ao sabor de quanto é que está se comprando o açúcar, quanto é que está se comprando a soja, né? Então, a educação certamente teria dado para o povo brasileiro condições muito melhores de construir o seu futuro com conteúdo. Agora, houve vários momentos de investimento na educação, né? Nós poderíamos aqui recapitular e, curiosamente, foi durante o período da ditadura que houve enorme investimento na educação, abertura de universidades, contratação de professores, multiplicação de vagas, começa ali e depois vai, obviamente, com a democratização, vai melhorando cada vez mais. Poderíamos estar 1000 anos à frente, 1000 anos-luz, se pais e mães, desde sempre, tivessem a preocupação de que os seus filhos tivessem não um meio de vida, não um emprego ou uma maneira de ganhar dinheiro. Eu lembro que o trabalho infantil aqui no Brasil, Rogério, eu estudei muito isso, era sobretudo incentivado pelos pais. Quer dizer, para um casal de pais pobres, tirar o filho da escola para fazê-lo trabalhar na agricultura, sobretudo nas áreas rurais brasileiras no interior, era um negócio muito mais rentável do que deixá-lo estudando. Então, essa mentalidade de que a educação valoriza, de que a educação faz um cidadão melhor, de que a educação muda vidas, né? Uma menina que hoje, aos 12, 13 anos, põe um bucho, em vez de estar estudando, ela está jogando a família dela na miséria, em vez de estar transformando a situação da sua família. Então, essa valorização da educação é que eu acho que está faltando e sempre faltou. Como nós estamos falando de história, falamos de escravidões, a questão da corrupção é uma questão da modernidade, isso vem do século XX, isso vem desde sempre. Nós já tínhamos esse hábito e ele foi se alarmando, digamos assim, porque acredito que a gente nunca tenha tido, em momento algum da história, uma situação tão grave quanto a que enfrentamos agora. Um cenário tão dantesco, né, que obviamente nos fere a todos, nos machuca a todos, nos insulta a todos. Realmente é uma vergonha. Tivemos sim, viu, Rogério, não nas dimensões que temos hoje, quer dizer, não uma corrupção de Estado, de partido, né, de Congresso, tal como está organizada hoje no Brasil, mas já na correspondência do Marquês de Lavradio, para dar um exemplo banal, né? Ele estava aqui no Rio de Janeiro, vem para cá, moderniza um pouco a cidade, fica aqui, escreve muito para a família, e ele diz que ele fica absolutamente impressionado. Ele diz: olha, as alfândegas no Rio de Janeiro tem alçapões, tem portas, tudo sai por buracos que a gente não consegue controlar. Mas para dar assim, um exemplo bem divertido, eu achei uma correspondência de um deputado baiano que vai para as cortes portuguesas em 1823, é uma família importante, inclusive Dom João VI dá terras para eles no Recôncavo Baiano, eles têm lá vários engenhos. Eles escrevem para os parentes em Portugal, dizendo sempre que no Brasil não se faz nada, sem azeitar as rodas, e segundo, sem, a palavra é terrível, chupancinha, né? Eles dizem que nenhum negócio é feito sem chupancinha, que você não consegue absolutamente nada no judiciário sem chupancinha. Quer dizer, é o avô do pichuleco, né? A chupancinha é uma palavra detestável, mas que mostra bem que sem o tempo todo pedir, dar, roubar, levar, a coisa não... A tal da propina, ela é antiga. Ela é antiga. Ela é antiga. Sendo antiga e chegando onde nós chegamos, você vê que em algum momento isso vai ter jeito?
O Brasil é um país enorme, Rogéria, e com realidades muito diversas. Eu viajo muito esse país e eu acho, por exemplo, que a situação no Paraná e Santa Catarina totalmente diferente daquela que a gente vê no Piauí ou no Acre. Acho a região norte muito diversa da região nordeste. Quer dizer, é uma ilusão nós pensarmos em Brasil. Eu penso sempre em Brasis. Regiões com demandas muito diferenciadas, com sociedades muito diversas, muito diferentes, né? O brasileiro, na forma de falar, nos traços, na cultura, na comida, em tudo ele é diverso. Eu não sei como é que o sistema democrático vai dar conta de demandas que são tão variadas, né? Mas a democracia está aí para isso. É para resolver justamente esse tipo de diferença numa pretensa igualdade. Quer dizer, quando a gente fala em nação, em pátria, em Brasil, a gente vê uma coisa só. Mas essa coisa só é uma colcha de muitos retalhos, com necessidades muito diversas, desigualdades também muito diferenciadas. E eu acho que é preciso, sobretudo, que o Brasil se prepare para o mundo, para se abrir. Nós continuamos um país extremamente estatizante, as próprias elites brasileiras, elas alimentam essa relação, né, de familismo moral. Não é só o pobre que vai lá para a milícia e diz, olha, me dá proteção que eu pago o gás como você quiser. É também o grande empresário que diz, olha, para proteger aqui o meu setor, não vamos abrir para fora do Brasil. Então, sem essa abertura, se nós continuarmos essa ilha, essa jangada de pedra aqui, para usar uma expressão do Saramago, eu acho que vai ser muito difícil. E você acha que o nosso regime, por exemplo, o presidencialismo, você acha que o regime que a gente vive já desgastou? Você acha que já deu? Ou você acha que, nós devemos nos reinventar, buscar uma outra solução ou não? Primeiro, eu acho que é necessária uma reforma política, né? Quer dizer, nós temos políticos que não são sequer alfabetizados. Eu moro numa pequena cidade de 115 mil habitantes, onde a maior parte dos políticos não sabe escrever, não sabe assinar o nome. Quer dizer, uma exigência de preparo administrativo, de escolas de administração, como existe nos países civilizados, e, quer dizer, a condição básica de ter um diploma, eu acho que devia ser a porta de entrada. Depois, eu acho que o Brasil, essa coisa de vice-presidente, vice-governador, vice-prefeito, vice isso, vice aquilo, são milhares de figuras totalmente inócuas, que não têm nenhum sentido, que não prestam para absolutamente nada. Quer dizer, eu acho que uma redução do aparelho de Estado seria uma condição sine qua non para a gente andar com mais agilidade. Com certeza, eu concordo mesmo com isso. Eu acho que a gente tem muita gente e pouca eficiência. Exatamente. Se tivéssemos talvez menos gente, mais eficiente, chegaríamos em algum lugar mais rápido. No seu livro Histórias Íntimas, Sexualidade, Erotismo na História do Brasil, que sexualidade você encontrou? Olha, muito interessante, né? A gente vê o Brasil como um país muito desinibido, todo mundo muito à vontade. Faz-se tanto sexo quanto se diz que não faz, será? Olha, nós viemos de uma grande história de repressão, viu? De repressão séria, até certamente os anos 60, quando as pessoas ainda iam para a cama de camisola, pijama e faziam amor de luz apagada. Realmente a grande revolução vem com a chegada da pílula anticoncepcional, chega nos anos 80, chega também com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Quer dizer, a mulher entra no mercado de trabalho, ela começa a ganhar dinheiro, ela controla a sua sexualidade. O que ninguém esperava é que a AIDS viesse como uma chapa de chumbo, né? Sobre a sexualidade dos brasileiros. Então, tudo aquilo que era farra, era a época dos dancing days, né? Balada, noite, boate, baile charme, quer dizer, havia uma grande felicidade, havia uma grande alegria. Tudo isso meio que se extingue, fica todo mundo meio ressabiado. Quem costumava pular a cerca agora tem medo, fica em casa. Então volta-se aquele casamento monogâmico, muito valorizado. Mas nós estamos vivendo mudanças importantes. Por exemplo, toda a jurisprudência que nós temos hoje no Brasil, que é uma jurisprudência pioneira de adoção de filhos por parte de pais homossexuais, isso é um grande ganho, né? Isso é uma coisa importante. Precisamos agora fazer passar o casamento gay e fazer passar, sobretudo, a lei do aborto, né, Rogéria? Você que é mulher, é combativa, escritora, você sabe que essas são questões importantes que nós temos que fazer avançar. Porque quem aborta no Brasil é a mulher pobre.
É a mulher que já tem um monte de filhos, não aguenta mais, e ela vai fazer, obviamente, as mais é uma forma de extermínio, né? De uma classe de mulheres. Mas para você ter uma ideia, até os anos 50 era muito comum a publicação de manuais para casais casados aprenderem a ter relações sexuais. Quer dizer, as mulheres eram tão coagidas, inclusive psicologicamente, a não saber nada sobre sexo, porque saber alguma coisa sobre sexo já era uma coisa terrível, que esses manuais simplesmente ensinavam, né, as pessoas como chegar lá, juntas, né, de preferência juntas. Então, manuais traduzidos, né, havia uma preocupação muito grande, sobretudo a partir do governo de Getúlio, para que a família fosse realmente o lugar do equilíbrio, da relação estável, né, do cuidado com os filhos. É muito interessante. Falando em mulheres, nós já conquistamos muitas coisas. O que você acha que ainda falta para a gente conquistar, assim, de fundamental? Eu acho que nós vivemos numa igualdade desigual, como eu gosto de dizer, né? E não é só uma igualdade desigual em relação aos homens, falta ganhar mais, falta isso. Essa pauta do ganhar mais, ela aparece, curiosamente, a partir dos anos 80, quando o número de divórcios começa a aumentar. Então, o que não era importante para a mulher, que era a sobrevivência, passa a ser. Ela quer ganhar mais, porque agora ela precisa manter a sua família. Eu lembro aqui que, como diz o IBGE muito bem, nós vivemos no Brasil o que eles chamam de poligamia sequencial para o homem se separa, ele pode casar com uma 20 anos mais moça, 40 anos mais moça, 50 anos mais moça, e a mulher, obviamente, fica cuidando dos filhos. Quando o casal separa, eles imediatamente perdem 25% da renda. Se o cara tem uma namorada, 35% da renda. Se ele tem uma namorada e um filho, 50% da renda. Então, a mulher está sempre correndo atrás, realmente, dessa desigualdade de renda. Agora, o que eu acho que nós temos que combater é o machismo que existe em nós, mulheres, porque uma parcela considerável das mulheres brasileiras é muito machista. Não deixa marido lavar prato, não deixa filho fazer cama, né? Desqualifica a mulher inteligente, acha que o legal é ser a mulher fruta dançando lá sei lá, o funk. Então, isso tudo também é uma maneira de desqualificar a mulher. E o resultado dos homens machistas passa pelas mulheres, porque pelas quem mães, os educa. Exatamente. Não é a mãe que diz para ele que não é preciso fazer tal coisa, né? Isso é função de mulher ou não é função de mulher. Você é uma mulher à frente do seu tempo, pelo que você escreve, pelo que você pensa, pela sua linha de atuação. Você teve que abrir mão de muita coisa para chegar onde você chegou? Não. Me sinto abençoada. Sempre tive muito apoio da minha família, sempre tive muito apoio dos maridos, no plural, porque eu sou casada 2 vezes. Tive sempre muito apoio dos meus filhos e dos meus alunos, das pessoas que me cercam. E realmente me sinto muito sortuda. Isso é maravilhoso, né? É ótimo. O programa está acabando, realmente. Que bom ter mas estado eu queria com você. saber uma coisa. Qual é a sua principal preocupação como historiadora, como pesquisadora? Que as pessoas gostem de história, que elas entendam que sem conhecer o passado, elas não vão compreender o futuro, nem se preparar para esse futuro. História, gente, é conteúdo, e conteúdo é uma coisa exigida em qualquer reunião de RH hoje, no Brasil e no mundo. Então, se você não quer fazer história para mudar o mundo, porque hoje a gente sabe que não muda mais nada, mas pelo menos faça para ter um emprego melhor. Com certeza. Um autor referencial? Gilberto Freire, sempre, mestre. Com toda certeza. O que um futuro historiador vai ter para contar? As grandes rupturas. E nós estamos vivendo um momento de passagem de uma sociedade capitalista, sentada no trabalho, centrada nos sindicatos, para uma sociedade extremamente individualista, onde a tecnologia vai tomar conta do trabalho e onde a educação e o preparo intelectual vão ser o capital. Chegou no nosso momento literário. Eu vou falar do livro que eu acabei de receber seu, que é Histórias da Gente Brasileira, República. Esse é o volume 3, que eu ainda não li, mas eu sei que é maravilhoso. Eu conheço quem já leu. Inclusive, quem já esteve aqui já indicou seu livro. Como eu já te disse, várias pessoas já indicaram seus livros. Um ou vários, ou todos. Você já chegou a essa unanimidade aqui. E eu vou indicar hoje O Mito de Lincoln. É um romance, mas que fala de Lincoln. Ela que é uma nossa Mary aqui, que fala tanto de personagens
personalidades, eu achei interessante a gente trazer uma biografia diferenciada. Diferenciada, inclusive, porque fala de espiritismo. Então, né, ele era espírita, é muito legal. Isso conta-se aqui, é o mito de Lincoln. E eu queria saber de você qual é a sua indicação. A minha dica, olha, eu diria para as pessoas relerem, trilerem Sobrados e Mucambos, Gilberto Freire. É uma aventura, é uma literatura maravilhosa, é uma narrativa espetacular, é uma maneira da gente entender esse Brasil do século XIX, o fim da escravidão, a independência, essa coisa do mestiço, do mulato que se dá bem na sociedade. É uma sociedade diferenciada, muita cultura, ao mesmo tempo muito modismo importado. É um filme absolutamente maravilhoso sobre o século XIX. O programa está no finalzinho, eu queria saber de você, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Vai para a nossa querida Marielle, né? O meu aplauso vai para ela, a luta dela, a luta de várias mulheres que ela encarnou e há de encarnar ainda, porque eu acho que vai haver uma longevidade aí nessa luta. E também pela reforma do ensino que está sendo assinada agora. Eu acho que são duas coisas que, se encontrassem lá na frente, fariam um Brasil melhor. Com certeza. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? Congresso Nacional, né? Que explodam todos, né? Não temos mais saída. Eu acho que é preciso que os brasileiros se conscientizem que a situação é gravíssima, que essas próximas eleições vão ser muito duras, que nós temos que ter muita consciência para não continuar elegendo ladrões. Querida, obrigada. Adorei, Foi um enorme prazer ter você aqui mesmo, de coração. Super obrigada por você ter vindo, por ter passado esse tempo aqui conversando com a gente sobre uma obra tão bacana que você tem, tão vasta e ao mesmo tempo tão próxima. Obrigada. Eu te admiro profundamente, gostei muito de ter recebido você aqui. Bom, tá? Obrigada. Muito sucesso a você que esteve conosco até agora. Super obrigada pela sua audiência e por colaborar, ajudando a gente a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Perfil está no ar todas as segundas-feiras às 23 horas, com reapresentações sábados às 11 da manhã e domingo às 7 da noite. Se você quiser rever esse programa, você pode acessar o nosso site alerj.rj.gov.br. Nós também estamos nas redes sociais. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até lá.